sistema esquelético. Vamos apresentar os ossos que compõem o corpo humano. Então vamos falar sobre a função do esqueleto. O esqueleto, ele tem como sua função primordial servir como base de sustentação para todo o corpo. Ele serve também como proteção para as vísceras. No caso da cavidade torácica, nós temos a proteção do pulmão, do coração. No caso das caixas cranianas, nós temos ali a proteção para o sistema nervoso. Também temos a proteção da coluna vertebral para a medula espinhal. Então, o sistema esquelético ele serve de proteção para outros órgãos. Também o osso tem a função de armazenar dentro da sua matriz óssea a nossa reserva mineral, principalmente fósforo e cálcio, né? Que ele vai ser são os principais elementos que constituem a matriz óssea. Outra função do sistema esquelético também é a formação do tecido sanguíneo. Na medula óssea, no interior dos ossos, é formado todo o tecido sanguíneo. Hemácias, leucócitos, plaquetas são formados no interior dos ossos, principalmente os principais ossos longos aí, importante para a saúde do indivíduo. Em relação à formação do osso, nós sabemos que o osso é constituído por dois tipos de tecido. O tecido ósseo compacto, que é a parte externa, que é a parte rígida do osso, e na parte interna, onde fica a matriz óssea, a medula óssea, é constituída por um tecido esponjoso, que vai facilitar principalmente a passagem dos nutrientes e também é onde vai ser formado o nosso sistema sanguíneo. Então agora, pessoal, eu vou pegar para vocês e mostrar cada osso que constitui o nosso corpo, passo a passo, explicando quais são os ossos que formam o nosso corpo. O nosso corpo é formado por um conjunto de vários ossos e ele vai apresentar agora todas as estruturas que compõem esse esqueleto. Vamos ver? Primeiro, nós vamos começar pelos ossos que compõem o crânio e formam aqui também o esqueleto axial. Nós temos aqui o osso frontal, o osso parietal, o osso occipital, o osso temporal. Aqui na frente nós temos o osso nasal, o osso lacrimal, o osso zigomático, o osso maxilar e o osso incisivo. Na parte inferior do crânio nós temos a mandíbula, finalizando os ossos que compõem a parte externa que forma o crânio e a face. Depois, dando sequência ao esqueleto axial, nós temos aqui a parte da coluna vertebral. Primeiro nós temos as vértebras cervicais, essa parte, pescoço. Depois nós temos as vértebras torácicas e correspondentes a elas nós temos os pares de costela, seja na vista anterior quanto na vista posterior, nós observamos aqui. Depois da sequência de vértebras torácicas nós temos as vértebras lombares, nessa região aqui. E nós temos aqui também, depois das vértebras lombares, a vértebra sacral e o cóccix, que é a parte terminal da coluna vertebral. Esses são os ossos que compõem a parte do esqueleto axial do nosso corpo. Na parte anterior também nós temos aqui esse osso que forma a parte anterior do corpo, da caixa torácica, que é o osso aqui que une essas costelas. Ele tem essa ligação aqui de cartilagem que vai unir essas costelas e fechar a caixa torácica. Dando continuidade, vamos agora para o esqueleto apendicular. Na parte do esqueleto apendicular nós temos o membro torácico e o membro pélvico. Primeiro aqui nós temos a clavícula, essa parte aqui que une a frente, e a escápula, que ficam unidos aqui o esqueleto axial, na parte posterior. Depois nós temos aqui o osso húmero,
que vai se unir a essa articulação aqui com a escápula, a região do braço. Depois nós temos aqui na sequência os dois ossos que formam o antebraço, o rádio e a una. Posteriormente seguimos os ossos que formam o carpo, depois nós temos o metacarpo e as falanges, a falange proximal e a falange distal, no caso do polegar, e nos outros membros a falange proximal, falange média e falange distal, aqui dando sequência nos outros dígitos. E assim temos o membro torácico. Agora nós vamos apresentar a parte do esqueleto apendicular, o membro pélvico. Então, o membro pélvico ele é constituído pela sua raiz, a pelve, essa parte aqui também conhecida como bacia. Depois nós vamos dar sequência aqui com o fêmur. O fêmur é o maior osso do corpo humano. Ele fica aqui na região da coxa. Nós temos aqui o fêmur. Aqui na frente, esse pequeno osso é a patela. Depois nós vamos aqui na sequência a tíbia e a fíbula, formam os ossos que constituem a perna. E agora, na sequência, finalizando o esqueleto, nós temos aqui os ossos que formam o tarso, a região do calcanhar, os ossos que formam o metatarso e as falanges da mesma forma, falange proximal, falange média e falange distal, exceto no hálux, que é o correspondente ao polegar no membro pélvico, que tem apenas somente duas falanges, a falange proximal e a falange distal. E assim nós encerramos a nossa aula sobre esqueleto, falando um pouco sobre esqueleto axial e esqueleto apendicular, apresentando todos os ossos que constituem o nosso corpo.